Começando mais um Abre Caminhos, hoje com a querida Ariane Dandi, pronunciei certo, né? Ariana. Ariana, não, eu tinha É, escrevido errado até no flyer, né? não tem Ariana, problema. seja muito bem-vinda, tá? Obrigada, eu que agradeço a participação. É uma honra poder estar aqui com você hoje. A gratidão terá outros, porque tem vários assuntos, né, Ariana, pra gente Com falar. certeza, muita coisa para a Tem gente muita conversar. coisa aí. Ariana, você trabalha com o oráculo de Exu, Sim, e eu tive a honra de passar com você. Já vou adiantar que foi maravilhoso, obrigada. porque assim, abre várias janelas, né? Sim, o oráculo ele é algo que ele é direcionador, né? E o oráculo de Exu ele é muito direto, ao Muito direto. ponto, né? Acho que como você passou pela experiência, talvez você tenha percebido que não Muito. tem assim dúvidas Não tem nas dúvidas. respostas, né? Elas são Não, bem assertivas e diretas ao isso. ponto. E assim, o que eu senti é um depoimento, né? Eu vou voltar para o começo depois, mas Uhum, só para a gente não perder o fio da meada aqui. Ele trabalha muito a espiritualidade. com certeza. Ali eu senti muito próximo os guias, né? Eu sou sensitivo e tenho clarividência. Uhum. Então ali, cara, eu vi os guias, eu vi eles sendo trabalhado, eu vi várias coisas. Que bom, fico muito feliz mesmo. Para mim é uma satisfação enorme, né? Saber que uma pessoa que é sensitiva, que é médium, Isso. passou pelo oráculo e teve uma experiência tão boa. Por isso que eu gosto de testar, né? Antes de trazer É aqui, isso aí, para eu poder acho que é, ter propriedade para falar, com né? certeza, acho super válido. É importante mesmo. Isso, Ariana, a gente vai voltar para o começo, Uhum, aí depois a gente fala mais sobre o oráculo, tá tá? bom. Eu queria saber como que foi todo o começo do rolê aí, como que você começou Nossa, faz tempo, faz nessa um tempinho. espiritualidade, como É. que foi despertar, assim? Bom, eu costumo dizer que a minha espiritualidade ela foi despertada pela minha avó, Que né? legal. Minha avó materna, em primeira mão, porque ela era médium, né? Mas Sim, numa época em que, infelizmente, a mediunidade ela era muito julgada, sim, né? Julgada como até mesmo uma doença, um processo neurológico aí, talvez, né? caramba. E era uma excelente bruxa, ao meu ver, a minha avó, né? Uma querida. E ela me passou, eu lembro, assim, de muitos almoços que a gente tinha juntas, que a gente almoçava todos os dias junto. E naquele período ela me passava muito das experiências dela, né, sobre espiritualidade. Ela era uma excelente médium ali de visualização, né? Ela via muito, psicografava. Então ela foi me passando certas experiências ali e aquilo foi abrindo o meu mental a querer aprender mais, né? E aí eu acredito que eu comecei realmente ali a ter mais interesse em buscar quando eu já estava adolescente, ali com meus 13, 14 anos. Não iniciei na Umbanda, Tá, tá? Então a minha matriz aí de espiritualidade, ela vem da minha feitiçaria, também. né? Que eu acho que é maravilhoso, né? Ela vem da bruxaria mesmo. Então eu sempre falo que antes de eu ser uma sacerdotisa de Umbanda, né, uma mãe de santo, no caso, antes disso eu sou uma feiticeira, eu sou uma bruxa, né? Porque foi ali que tudo começou para mim. E aí a vida foi passando e a gente foi, né, vamos dizer assim, uma bruxa solitária mesmo, buscando ensinamentos ali, né? Tudo, buscando Uhum. aprender, aquela fome, né? Uma vontade É, que a gente tem, né, de querer fazer um monte de coisa. E aí, quando eu já estava mais realmente adulta, por volta dos meus 20 anos aí, né, eu acabei conhecendo a Umbanda, né, e me apaixonei. Me apaixonei porque eu conheci a Umbanda numa gira de Exu, ai, que legal. logo de cara, assim, já cheguei na gira de esquerda, né, Sim, e fiquei extasiada com aquilo, né. E aí, quando eu fui me consultar, né, passar com o Exu, né, e o Exu falou para mim logo de cara, assim, que eu tinha um caminho de mediunidade, que eu tinha uma força ali do meu lado. Na época eu não entendia o que que era essa força, de uhum. forma alguma, não sabia nem o que ele estava falando ali. É porque eu falava, eu não tô nem vendo essa força, que, né, que de acho que é isso. E aí ele falou, não, você tem uma força feminina ao seu lado, ela não está nada contente, inclusive, que eu estou pondo a mão em você. Eu estou pedindo licença para ela, para que ela me permita te limpar, mas ela tá brava aqui do lado. Então, eu gostaria que você pedisse licença para ela, para que ela deixe. Né, eu falando com o Exu assim, mas vou pedir licença para quem? Se eu nem sei quem é, né? Ele falou, não, mentaliza e peça licença, que é para ela entender que eu estou querendo fazer o bem. E aí eu mentalizei, essa força se acalmou.
Ele conseguiu me limpar e aí ele falou, olha, moça, é assim, você precisa fazer o desenvolvimento. E aí tudo se começou, né? Tudo começou, conectou e ali começou meu caminho. E não parou nunca mais, né? Porque eu falo que a espiritualidade ela é infinita, né? O aprendizado ele é infinito. A gente tem que ser humilde o suficiente para entender que a gente precisa continuar aprendendo e ouvindo pessoas com mais experiência e trocando experiências, independente de quem você seja, você precisa ouvir o outro, porque às vezes o outro sempre vai trazer uma palavra que para você é importante que você não conhece. Verdade. Então, é isso, começou dessa forma e aí foi desenvolvendo até que chegou um ponto que houve aí a necessidade, fizemos iniciações e tudo mais, né? Passei pelo candomblé, não é algo que me respeito demais, acho lindo, mas a mim não me agrega, vamos dizer, espiritualmente. Eu não vejo essa necessidade em mim, tá? Mas respeito demais, tenho muitos babalorixás amigos, que a gente troca muita figurinha, né? Passei pelo período, já estive dentro da Umbanda Sagrada, né? Já estive dentro da Umbanda tradicional, e hoje, para mim, o que faz sentido dentro da minha egrégora ali seria a Umbanda que a gente toca, que é a Umbanda esotérica, dentro da Tenda Rosa Rubra, né? Que é uma Umbanda que ela agrega a todos, sem ter uma distinção ou um preconceito, né? Então, a gente tem um grupo de estudos grande, né? Quem trabalha com Umbanda esotérica sabe que a gente precisa estudar muito, né? Para agregar tudo o que ela engloba, né? E aí, com o tempo, foi vindo uma necessidade maior de conhecimento, e aí a gente chega na Quimbanda e chega no Oráculo de Exu. E é isso. O caminho que eu quero percorrer aí. A gente é muito conectado, né? Sim, muito. A gente já percebeu que logo de cara deu muito bom ali o encontro, né? Muita coisa muito bom. em comum aí. Então, agora vamos chegar no Oráculo de Exu. Vamos lá. Eu tinha passado por outros oráculos ali. Então, tem o Oráculo dos Ossos, né? Tem vários. O seu me chamou muita atenção. Fico muito feliz. Né? Porque ele fala sobre os reinos. Ele é bem completo ali, né? Isso. Você quer falar um pouquinho sobre como funciona? Vamos. Pode falar até Posso falar. Eu vim, inclusive, com a guia, né? A guia dos 7 reinos da Quimbanda, né? Eu quero deixar isso muito claro aqui, porque a gente tem muitos amigos quimbandeiros, né? E aí eu respeito todas as quimbandas. Eu acho que cada um tem que fazer a sua quimbanda e isso tem que ser respeitado em qualquer lugar. Assim como cada um tem que fazer a sua umbanda e o seu candomblé e o seu culto. E isso tem que ser respeitado, tá? Então, existem quimbandas que vão trabalhar com mais do que 7 reinos, tá? Mas para mim faz muito sentido os 7 reinos da Quimbanda. Porque eles visam, inclusive, dentro aí de uma, vamos dizer assim, de uma miscigenação cultural e olhar como o ser humano como um todo. A gente acredita aí que dentro dos 7 reinos nós temos, dentro de nós, os 7 reinos, né? Eles estão junto de nós, então nos nossos polos e pontos de força, que seriam aí até mesmo os nossos chakras, tá? Então eu trouxe, né, aqui a guia, mas basicamente para demonstrar esses 7 reinos, né, e o quanto eles são importantes. E então a gente acredita que a gente vai ter ali um maioral, né? Que seria a representação máxima da força da Quimbanda, e abaixo dele nós vamos ter os 7 reinos, né? Onde nós vamos ter a representação de 7 reis e 7 rainhas, né? Cada um correspondente ao seu reino. E que cada um vai fazer uma parte da sua vida, ou seja, ela vai reinar em cada área da sua vida e vai atuar de forma positiva ou até mesmo negativa, né? Então, o jogo, o que ele mostra? Quando nós estamos mexendo no oráculo, né, o oráculo de Exu, ele vai trabalhar com respostas assertivas, né? Então, aquele sim, aquele não, muito clássico, né? E em dados momentos, a gente tem aí, a gente percebe que os búzios, eles começam a, vamos dizer assim, a dançar ali no nosso tabuleiro, e eles vão de encontro aos reinos. E aí nós temos questões de positivação ou de negativação dentro dos reinos. E aí isso vai dizer muito sobre a vida da pessoa. Então, às vezes, a gente tem uma pessoa ali que está com caminhos fechados, precisa de uma abertura de caminhos, né? Então, nós vamos muito provavelmente ver que essa pessoa vai ter uma encruzilhada, um reino da encruzilhada
no seu negativo, juntamente com uma falta de dinheiro, um reino da lira no negativo. E assim por diante a gente vai levando o jogo, tá? Então seria mais ou menos isso o oráculo. Então o que eu entendi, porque assim, você fala e desdobra várias coisas aqui. Sim, desculpa. Não, mas isso é muito bom, eu sou muito curioso. Sou cientista, então eu adoro explorar. Então, esse oráculo, ele não tem limite também. Dá para eu jogar uma segunda vez, por exemplo, e começar a trabalhar em cima dos polos que estão negativados. E aí dá para eu começar a fazer meus trabalhos espirituais, né? Para poder ir curando. Então, tem um primeiro passo ali, que é para eu entender. Isso, exato. Quem sou eu, quem tá comigo, quem não tá, né? Quem sou eu no rolê. Exato. Depois dá pra gente curar também, né? Dá pra gente reposicionar aquilo ali. Eu costumo dizer assim, o oráculo, né, ele é um jogo que, primeira coisa que é importante, né? Ele nunca vai responder sobre orixá, eu sempre deixo isso muito claro, tá? Porque ele é um jogo, um oráculo de Exu, então ele é 100% à esquerda. Tá. Então ele vai te dar resposta sobre a sua linhagem de esquerda masculina e feminina, Sim. Tá? Então, chega muito aquela curiosidade, né? Quem que é o meu Exu? Assim, é o que mais se apresenta. Primeiro momento. Quem que é meu Exu? E muitas das vezes, o jogo, ele dá a confirmação, em primeiro lugar, qual é o seu reino, tá? Qual é o seu reino principal, ou seja, qual é o reino ancestral que está presente dentro de você. Então, isso ele vai responder. A resposta, qual é o nome do meu Exu, qual é o nome da minha pombogira, isso é uma questão que vou ser muito sincera, como mãe de santo, vamos dizer assim, eu acredito que se eu tenho uma pessoa na minha frente, que ela já é médium, ela já trabalha com uma entidade e ela quer uma confirmação se aquela entidade realmente é o ancestral dele, é quem está reinando ali, né, na vida dela, eu acho que o oráculo ele vai ser uma coisa muito positiva. Agora, uma pessoa que chega para mim e não é uma pessoa desenvolvida mediunicamente. Ela não tem a mediunidade aflorada, vamos dizer assim, no sentido de fazer parte de uma corrente, de estar aprendendo, né? E ela chega e fala, eu tenho Exu, vamos dar um exemplo, tranca-ruas. Aí você fica naquela, mas você já sentiu a vibração? Você sabe do que você está falando? Não, é porque uma vez me falaram que eu tenho essa energia. Então, o me falaram, muitas das vezes, pode te levar a um engano, a um sugestionar, né? Então, eu acho que isso não é o correto. O correto é a pessoa sentir essa energia, né? Perceber que realmente, não, olha, ele se apresenta realmente, de repente, como um tranca-ruas. Eu tô aqui que eu quero saber se confirma que ele é realmente meu ancestral ali. Então, aí eu acho que isso faz sentido dentro do jogo, tá? Mas isso sou eu. Porque eu acho que a incorporação, ela deve, em primeiro lugar, ser sentida, vivida, desenvolvida numa seriedade. Tá? Porque eu acho que isso é muito sério. Mexer na cabeça, mexer no espiritual de uma pessoa, você precisa ter um carinho, um cuidado e um zelo no que está acontecendo. Para não virar uma bagunça que acaba distorcendo a vida da pessoa e destruindo a vida dessa pessoa, muitas das vezes, infelizmente. A pessoa não souber lidar com as forças, né? Aquilo que eu sempre falo, né? Abrir portais é muito fácil, mas fechá-los que é o difícil. Então, isso leva tempo para aprender, né? E é importante você ter alguém que cuide de você justamente para te ensinar esse processo. Né, de como desenvolver a mediunidade. Mas o oráculo, ele vai te dar respostas, então, em qualquer área da sua vida. Mas é da sua vida. Não adianta vir no oráculo e falar assim, eu queria muito saber, porque a minha mãe... Não, a sua mãe tem que vir jogar. Tá? A não ser que, dentro de um enredo, né, que algo esteja bloqueando o seu caminho, essa pessoa esteja envolvida. Aí o oráculo vai responder. Mas fazer perguntas de outras pessoas, o oráculo não vai responder. Ele vai responder para você. Tá? E aí ele responde de qualquer área. Então, área sentimental, área de saúde, área de caminhos, área de feitiços. Então, ele dá a resposta se você está enfeitiçado, se foi feito algum trabalho para você. Ele responde como desmanchar esse trabalho. Que legal. Tá? Ele te dá onde você tem que positivar aquilo que está negativo na sua vida. Então, aquilo que você perguntou agora, falando, eu jogo de novo. E aí, então, se eu quiser positivar áreas negativas na minha vida, ele vai dar a resposta? Sim, com certeza. Ele vai falar
falar o que é que você precisa fazer para positivar, se houver alguma positivação, tá? É isso. Entendi. Então, o jogo, assim, ele tem, além de questão de autoconhecimento, tem muito lance da cura, do Muito. encaixe com você mesmo, né? A Dos Quimbanda é caminhos isso, né? Dos caminhos que você se perdeu, para onde você tem A que Quimbanda ir. é isso, na Quimbanda é verdade. cura, né? A Quimbanda é para o médium. Eu costumo dizer isso. A Quimbanda, ela vem para o autoconhecimento, para a autorreflexão, né? É para realmente você olhar para si Se mesmo, conhecer. se Vai conhecer. muito além do que conhecer apenas os guias, né? Conhecer. Muito. Porque as pessoas estão muito voltadas para isso, né? As pessoas hoje, infelizmente, elas estão muito voltadas ao ego, É o ego. né? Ao ego. E a Quimbanda, ela não é isso. A Quimbanda, ela vai te jogar no chão. Ela vai te fazer acordar para a realidade. Ela vai te abrir a mente, Desconstrói. ela vai te desconstruir para você sair do buraco ali fortificado, ali, né? Fortalecido de um processo. Então, essa é a realidade, né? Eu costumo dizer que Exu, ele tá ali para te dar o caminho, mas antes de te dar o caminho, ele vai te testar pra Te dá caramba. porrada. Vai te dar muita porrada, entendeu? Vai te fazer entrar no eixo, seja no amor. No amor, a maioria das vezes não acontece. É na dor, é na loucura, Sim. né? Então, a pessoa que busca a Quimbanda é uma pessoa que ela já percebeu que, assim, me falta algo. Mas falta algo em mim. Eu preciso me encontrar. Eu preciso me achar, né? Então, Um desprender, assim, né? é um despertar. De religioso. Porque eu não vejo como uma religião, né? Não tem tanto dogma, Eu assim. acho que assim, ela é realmente o estilo da vida da pessoa. Você, a partir do momento que, apesar que eu acredito que assim, que a espiritualidade, ela precisa ser um estilo de vida, né? Não dá pra você ser médium só no dia da gira. Se você é médium, você vai ser médium 24 horas no seu dia. Sim. Você vai ter que vigiar, você vai ter que se doutrinar, você vai ter que se policiar todos os dias da sua vida, em todos os momentos, né? Muito profundo, né? É muito profundo. É que virou uma, assim, com o perdão da palavra, mas é que virou uma moda, né? Aquela coisa assim, eu vou encher meu pescoço de Isso, guia, né? e vou acender um charuto, e vou tomar um marafo ali, um uísque, e tá tudo bem. E a espiritualidade não é isso. A espiritualidade é o reconstruir. É o propósito da vida da pessoa. Até na Quimbanda também tem muita moda, se você for ver hoje, né? Infelizmente, né? Quanto mais bicho eu mato, mais foda eu sou. Exato, O que né? não é. Assim, é o que eu falo. Eu respeito o que cada um faz na sua casa, mas eu aprendi, e não aprendi, e assim, vou falar que eu aprendi isso, não foi nem na Quimbanda, eu aprendi isso com a minha mãe de santo, tá? Que existem certas coisas que não têm a necessidade de serem mostradas. Sim. Até mesmo que não é legal mostrar. Assim, Porque não, você não tá há abrindo, necessidade de, sabe? abrindo, se expondo, né? Você tá sendo vulnerável a partir do momento que você mostra tudo, Eu né? penso isso. Assim, você mostrar a foto de um trabalho pronto, bonito ali, né? É uma coisa, né? Agora, você, de repente, a necessidade do mostrar a matança, né? Do mostrar o corte, o cortando em si. Ao meu ver, eu acho que isso é uma coisa muito íntima. Que não tem a necessidade de holofotes. Essa é a minha opinião. Cada um faz o que quer da sua vida espiritual e da sua casa. E eu respeito. Na nossa opinião. Exato. Na sua opinião também é assim. Também. Mas eu entendo que tem certas coisas que são mistérios. E mistérios são mistérios. Isso. Eles não foram feitos para serem revelados ao mundo, né? E porque senão ficam banalizados. Sim. Essa é a minha opinião. Abrem vários portais. Exato, né? Exatamente. Tá. Você quer falar um pouquinho de cada reino, de forma bem sucinta? Podemos falar sim. Eu vou até tirar, pode tirar para vocês visualizarem aqui. Porque então. é tão rico, né? O oráculo é tão bonito. É muito lindo. Eu não sei se dá, vou mostrar ali na câmera, tá? Então a gente começa aqui mostrando Reino das Matas, tá? Onde nós vamos ter aqui nesse reino uma infinidade de Exus, uns dos mais antigos, né? Os Exus mais antigos, os primordiais que a gente fala, os ancestrais, bastante ancestrais mesmo, que são seres ali que vão trabalhar uma linhagem de cura, tá? Então a gente tem até mesmo o xamã ali, né? Aquele bruxo xamã. Xamanismo, né? O verdadeiro xamanismo. Exato. Né? E vamos ter ali os Exus, que são, como um dos mais conhecidos, seu Pantera Negra.
Ah, que lindo. Tá? Então, para ficar aí mais ou menos Sim. falado. Aqui a gente já tem, então, o reino da praia, né? Então, Exus que trabalham na linhagem das águas. Tá. Então, a gente já pega, a gente entra até mesmo com Exu Pirata. Talvez Que aqui legal. nesse enredo seria, tá? Entra com Exu do Lodo. Também uma linhagem mais fluida. Eles vão estar regendo aí o nosso campo de chakra frontal. Tá. Então, eles vão ter uma ligação muito intuitiva, tá? São Exus e Pombogiras, né? Pombogira da praia, vai estar relacionada a esse reino, Só tá? fazer um parênteses Pode aqui. falar. Eu entendi pela sua fala aqui, o eixo do lodo, por exemplo, uma vez que eu me conectei com ele, Uhum, veio de forma telepática tá. e eu conseguia ouvir a voz. Dentro da minha casa, eu conseguia ouvir a voz dele. Veio pelo frontal. Pelo frontal, exatamente. Então, para você ver da intuição, né? Da onde ele vai É, atuar bem aqui no terceiro olho. e eu tinha desdobrado até e ouvia a voz mesmo, mas pelo frontal. Pelo frontal. Então, você vê, sim, faz sentido, né? Total. Aí depois a gente tem aqui o reino das almas, tá? Então, aí eles vão estar relacionados ao topo, né? A nossa coroa, ao nosso chakra coronário, o reino das almas, porque é a transmutação. Tá. É onde faz aquela coisa do transmutar a energia, né? Então, são entidades aqui que vão ser responsável por transmutações energéticas, Sim. vão trabalhar muito nisso. Nós vamos ter linhagens aqui das almas, né? O que é importante entender é que os reinos, eles se conversam muito, né? Um reino acaba conversando muito com o outro, então, muitas Aham. das vezes a gente vai ter um reino das almas junto de reino de cemitério, né? Então, que a gente vai ter o final Uhum. com o transmutar, ou seja, com o renascimento, com a mudança das coisas. Então, vão ser entidades aqui que nós vamos trabalhar muito mais uma sabedoria, Tá. né? São entidades que se apresentam como mais velhos, né? Aquela sabedoria intensa, são mais silenciosos, não precisam falar tanto. A linhagem das almas. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma representante delas, seria a Pombogira, Rainha das Almas, Tá. tá? Aí a gente tem o reino do cemitério, tá? Aqui representado. Então, o reino do cemitério vai estar representando o nosso chakra básico, então é a outra ponta, né? Uhum. Estamos lá embaixo, que é o aterramento, né? Que vai ser a mudança da vida. Então, o reino do cemitério, ele trabalha muito o fim. O fim de ciclos, fim de processos, a morte. A morte não no sentido Físico. físico, mas a morte de pensamentos obsessivos, a morte de situações que não nos convêm, a morte de vícios, a morte de N fatores, tá? E aqui nós vamos ter o pessoal da linha do cemitério, então entra a linhagem de Caveira, entra a linhagem ali de Exu Corcunda, né, que são representantes de cemitério, que vão estar trabalhando mais nessa questão de finalizações Tá. de ciclos, tá? Aí aqui a gente chega no reino da lira, tá? Então, o reino da lira, o reino da boemia, o reino dos cabarés, reino dos bares, Dinheiro, reino né? dinheiro, de prosperidade, né? A gente tem representantes aqui como Exu Sete da Lira, que seria um dos representantes desse reino. Nós vamos ter aqui a linhagem das pombogiras dos cabarés, Tá. que acabam representando. O pessoal que mexe com dinheiro, a linhagem de Zé Pilintra tem uma relação muito grande com o povo da Lira, tá? Então, lembrar que o povo da Lira, ele vai trabalhar a prosperidade, ele vai trabalhar vícios também, tá? Então, pessoas que têm problemas com vícios, né? Seja ele qual for, a gente pode trabalhar com essa linhagem que vai trazer aí uma mudança de vida, mas é uma linha que a gente trabalha muito amor também. Então, feitiços de amor, a gente Sim. trabalha bastante com o pessoal da Lira e principalmente a prosperidade Como um com todo. eles. Normalmente são eles que entram, tá? Tá. Os grandes vendedores estão aí, né? Exatamente. E óbvio que eles vão estar responsáveis pelo nosso chakra umbilical, Tá. que é o chakra da sexualidade, tá? O povo do cruzeiro, tá? Então aqui entra o povo do cruzeiro, que é o povo responsável pelos portais, né? Então os portais, os grandes portais. Então nós temos reino do cruzeiro em diversos lugares, Sim. né? Então, mas normalmente todos os lugares que você apresentam um formato de cruz, né? Então, As passagens, né? as passagens, exatamente. Então, igrejas, hospitais, velórios.
até mesmo dentro do cemitério, né? Que nós temos o Cruzeiro das Almas, que ali nós temos uma convergência de 3 reinos ao mesmo tempo, as almas, o cemitério e o cruzeiro. Então, olha que potência que tem a Calunga, né? É, Fantástica. fantástico. Exatamente. E aqui nós temos algumas linhagens de Exu que trabalham dentro do Cruzeiro, né? Então, tem algumas linhagens de Tranca-Ruas, por exemplo, que é da linhagem do Cruzeiro, tá? Cruzeiro das Almas. Então, ele vai ser responsável aí por esses portais, tá? E a representação do chakra seria o chakra plexo solar, tá? Tá. Que fica aqui no nosso boca do estômago ali, nosso, tá? E finalizando, e uma das mais também conhecidas e importantes, o reino da encruzilhada, né? Que também é um dos reinos mais antigos que a gente tem e que acaba estando dentro de todos os reinos, né? Então, a gente tem encruzilhada dentro de qualquer reino. A gente tem encruzilhada na mata, a gente tem encruzilhada no cemitério, a gente tem no mar, a gente tem encruzilhada no cemitério, em qualquer lugar, Isso né? com tudo, né? Em tudo, tudo. Todo lugar tem encruzilhada, né? E a encruzilhada, elas são os caminhos. São os caminhos. Então, o Exu de encruzilhada, eu costumo brincar que é um Exu de barganha. É um Exu negociador. Porque a encruzilhada, ele é a negociação. É, negociação. Nada passa pela encruzilhada sem houver uma negociação. Tem que ter uma negociação ali. Né? Então, o Exu de encruzilhada, eu trabalho com o Exu de encruzilhada, que é o Exu Marabô, né? Então, Também. ele é Exu Marabô das 7 encruzilhadas, inclusive. Então, ele é um Exu de negociação. Ele vai ser o cara que vai negociar ali. Né? E normalmente o médium de Exu, de encruzilhada, ele é um médium que ele é um bom negociante. Total. Ele consegue fazer uma negociação muito boa Excelente, em tudo. né? Não dá só pra ganhar. Não. dá só pra perder. Tem que ter uma troca, né? Tem que ter uma troca. De ambas as partes tem que Exatamente. sair. Tem que haver né? uma troca. Sempre tem que ter uma troca. A troca de energia, ela existe, a troca energética, eu digo até mesmo financeira, né? Ela existe desde os primórdios dos tempos. Tanto que a gente já utilizava lá nos primórdios os búzios como dinheiro, né? Isso. Então a troca, ela sempre existiu. Sempre há necessidade de uma troca de algo para você receber algo. Ninguém trabalha de graça. A própria natureza. Exato. A gente tá trocando aqui o ar, né? A gente tá Ninguém trabalha de recebendo, graça. doando, não Ninguém existe. trabalha de graça, né? Até o fruto, para ele dar, você precisa dar algo à terra. Ele precisa ter nutrientes. E assim vai. E assim nós vamos. É a roda da vida, né? É assim que funciona. Isso mesmo. É isso, Muito seria isso. maravilhoso. Você vê como é profundo, né? Aqui cada reino Sim. que você tava me falando, tava visualizando várias coisas. Sim, exatamente. Abre um leque de diversas muita possibilidades. informação, Exato. né? Então, esse oráculo é muito profundo. Dá pra se autoconhecer, dá pra se curar. E é um oráculo que, assim, não tem como você mentir, tá? Assim, se é não, é não. Já, vou dar um exemplo, já recebi pessoas que queriam... Eu não faço trabalho nenhum de amor sem a consulta do oráculo, tá? Eu não faço. Pode chegar pedindo, implorando, não. Eu preciso saber no oráculo se há aceitação disso, né? E já deu. Não. Não? Na cara da pessoa? Na cara da pessoa, Tava não. o casal? Quê? Tava o casal junto? Não, Ai, não tava. A pessoa queria a pessoa de volta. E eu peguei e falei, olha, eu só faço mediante oráculo. Por quê? Porque não, pra mim, não adianta eu ficar... a minha opinião, novamente, tá? Não adianta eu ficar adoçando uma situação que já foi findada. Isso. Isso mesmo. Essa é a minha opinião. Tem que ter muito doce. Você entendeu? Não, pra mim não faz sentido. É. Então, o que eu faço? Eu falo pra pessoa, olha, a gente consulta o oráculo, né? Se houver possibilidade, houver a positivação ali pra fazer, vamos fazer. Agora, se falar não, é não. E a primeira pergunta da pessoa no jogo. Ele volta pra mim? Não. O amor é um dos maiores desequilíbrios, né? É uma das áreas que mais se desequilibra, na verdade. Né? O amor, eu acho que o amor, os caminhos, né? O financeiro, são a maior busca ali do oráculo. É isso. É muito bacana. Vamos falar sobre o seu terreiro. Vamos falar sobre o terreiro. Que é maravilhoso. Inclusive, eu fui lá ontem. Né? Ah, que bom. Você gostou? Muito. Que bom, fico O que feliz. me chamou a atenção que é uma casa de feitiçaria. É uma casa de feitiçaria. Né? Então, ali tem a Umbanda. Mas dentro da Umbanda, a sustentação ali
né? Eu com visão, o que eu vejo é a feitiçaria, eu vi várias entidades ali, fora as que estavam trabalhando. Sim, sim, visualizou elas espiritualmente falando. Isso, Aham, isso. Espiritualmente eu visualizei ali. Então, uma casa muito bem sustentada. obrigada. Gratidão, parabéns pela casa. Muito E eu obrigada. queria que você falasse um pouquinho sobre os trabalhos que acontecem lá. Tem as giras, mas os trabalhos que você faz também. Sim. Nós rodamos todas as giras, tá? De todas as entidades que a casa trabalha. Então, além da esquerda, né? Exu Pombogira, a gente trabalha com linhagens de Marujo, trabalha com linhagens Zé Pilintra, Maria Navalha. Trabalhamos com caboclos, pretos velhos, herês, ciganos, baianos. Independente da entidade, nós trabalhamos todas as linhas Tá. na tenda, tá? E nós temos a roda de magia, né? A roda de magia, ela é fechada aos membros da casa e para alguns convidados. Como que é essa roda de magia, né? A roda de magia, ela é somente feiticeiros, Que legal. tá? Então, por que que ela é fechada, né? Porque, infelizmente, existe um preconceito Muito. sobre a linhagem dos feiticeiros incorporando. Né? Sempre existiu e eu acredito que sempre vai existir, né? Inclusive, estamos fazendo um podcast, eu vou falar da linhagem dos feiticeiros e talvez venha alguém falar lá nos comentários que isso não existe. Então, a pessoa que não existe, já vou falar agora aqui olhando para a câmera, qualquer coisa entre em contato comigo, que vai ser um prazer te levar numa roda de magia para você ver que realmente existe. Né? Então, assim, a roda de magia, ela vai ser basicamente a feitiçaria mesmo. Então, vão estar incorporados ali bruxos, bruxas, né? E o trabalho em si é totalmente diferente. Nós temos dentro da página, no Instagram da tenda, alguns trabalhos da roda de magia, que dá para as pessoas visualizarem como que é, né? Quando tiver o próximo, você está convidado. Prazer. Tá? A visualizar o que acontece naquele momento. E é totalmente diferente de uma gira de Umbanda, ou até mesmo uma gira de esquerda, né? Uma roda de Quimbanda. É diferente. Por quê? Porque você vai trabalhar muito mais uma energia dos elementos. Tá? Então, nós vamos trabalhar a energia dos 5 elementos ali. Nós vamos estar trabalhando, né? A terra, o fogo, o ar, a água e o espírito. Então, e é visível isso energeticamente que está sendo trabalhado. Então, nessas rodas, a gente vai trazer todos os equinócios, né? Equinócios que acontecem durante o ano. Vamos fazer algumas comemorações à parte. Nós temos uma das regentes da casa que é a dona, né, vamos dizer assim, da casa, na parte da magia, seria uma feiticeira, né? Na parte da esquerda, ela pertence ao meu companheiro, inclusive um beijo no coração dele, que ficou lá torcendo por mim, te amo, que é o pai da casa. A parte da esquerda da casa, ela é regida por seu tranca-ruas das almas, tá? Foi um acordo quando foi montado a tenda Rosa Rubra. Eles se acordaram. Então, eu cuido de toda a parte da feitiçaria, ela, no caso, né? E tomo conta da direita toda da casa, o comando, e ele fica com o comando da esquerda, tá? E então a casa já existe desde 2018, né? Aonde nós estamos hoje, nós já estamos desde 2020 e seguimos, né? Num crescimento aí. Eu sou uma mãe de santo, não vou mentir. Eu sou uma mãe de santo que eu não prezo por quantidade de filho. Nunca prezei. Eu prezo por qualidade e companheirismo dentro da minha casa. Se a casa que a gente montou não for uma casa de união, infelizmente você não faz parte dessa energia. Isso. Então eu prefiro ter, às vezes, 10 do que 40 que não vão agregar a isso. Por quê? Porque é uma casa que ela tem uma rotina muito intensa. Né? A gente tem as giras todas as terças-feiras, a partir das 19 horas, mas nos outros dias da semana, na grande maioria do tempo, à noite, nós temos os trabalhos particulares. E óbvio que toda pessoa que faz um trabalho, que é um magista, um pai de santo, o que seja, ele precisa de auxílio na montagem de um trabalho grande. Você precisa, muitas das vezes, talvez às vezes você incorpore durante o processo de um trabalho particular, e essa pessoa, esse consulente, vai precisar tomar banho.
dentro do seu terreiro. Então tem que ter um filho dedicado a auxiliar no banho, que seja treinado a isso, né? A auxiliar esse consulente com amor, com carinho, com dedicação, estar ali porque ama aquilo, Isso. né? E eu posso dizer com muito orgulho hoje que os meus filhos, eles são extremamente dedicados naquilo que eles fazem dentro da casa, aqueles que estão comigo sempre me acompanhando nos trabalhos particulares, são pessoas maravilhosas que estão aprendendo cada dia mais. Então, é isso que a casa, ela pede, tá? Essa união. Então, seria basicamente isso. E aí, em relação a trabalhos, não sei o que você tem de curiosidade de trabalhos particulares. Os trabalhos que você faz como um todo, você trabalha com magia, né? Fora os trabalhos do terreiro, né? Que são Sim. abertos ali, tem os trabalhos fechados. Sim. Se quiser falar um pouquinho sobre... Sobre os trabalhos que eu faço? A gente tem uma infinidade, né, de trabalhos particulares, né, mas a gente tem trabalhos de abertura de caminho, algumas opções. E eu costumo dar opções ao consulente, porque a gente sabe que hoje, no dia a dia, às vezes a pessoa, ela precisa de uma ajuda, mas ela não tem, de repente, aquela ajuda, ela não tem financeiramente para fazer aquele mega trabalho, fazer né? tudo de uma vez, Isso. Né? Então, a gente tem, assim, né, uns trabalhos que são mais simples, que vão ter um custo menor. Óbvio que tem situações que não tem jeito. Não tem jeito. Corre, né? Aproveita a oportunidade, né? Não tem como falar, não. Né? Tem gente que, às vezes, está com uma questão aí de um carrego muito grande, precisa fazer uma limpeza e não tem jeito, tem que fazer. É igual hospital. Não tem como dar jeitinho. Não tem como dar jeitinho, né? Tem que fazer e pronto. Então, nós trabalhamos muito com essa área, principalmente de descarrego, tá? Então, temos vários rituais aí que são feitos de trabalho para descarregar as pessoas, então, de limpezas, né? Tanto na linhagem, tanto da Quimbanda, quanto na linhagem da magia. Aí vai da definição na hora da consulta, qual é a necessidade, oráculo, né? Com o oráculo. Porque assim, a feiticeira, ela, na verdade, é ela que é o meu ancestral na Quimbanda, tá? Então, assim, é ela que responde, vamos dizer assim, como ancestral. Então, às vezes, ela se mete ali no meio do jogo e fala, não, é comigo essa área aqui, tá? Então... Porque os feiticeiros, isso é importante dizer aqui, tá? Os feiticeiros, eles transitam onde eles quiserem. Se eles quiserem ir para a linhagem da direita, conversar lá com o preto velho, com o caboclo, eles vão conversar. E se eles quiserem ir lá pro submundo e tá lá embaixo com o demônio, eles vão estar com o demônio. Eles têm uma liberdade. Eles têm uma liberdade. Ninguém segura, ninguém os prende, ninguém sabe onde eles estão, na verdade. Eles são muito voláteis, eu falo. Exatamente. Ninguém acha, né? Então, às vezes por isso são que rateiros, exatamente. Né? É necessário. Exatamente. Então, por isso que ela tem esse livre acesso a qualquer uma das áreas, né? E a gente deixa ela trabalhar da maneira que ela quiser. Sem segurar nem nada, porque a casa é dela. Ela faz o que ela quiser, né? Assim. Então, é o que eu falo, quem sou eu, né? Mesmo se chegar lá, seu tranca-ruas, né? Ou ela, ou né, até seu marabô, chegar quem sou eu na fila do pão para falar que não pode. Não, a gente né, faz aí e acabou. Né? Mas a gente trabalha muito, a gente trabalha com alguns rituais, alguns trabalhos de relacionamento, tá? Aí nós temos 2, a gente trabalha, depende da linhagem que a pessoa quer, então trabalho ou com a pombogira rainha, ou trabalho com a padilha, tá? Que são as 2 pombogiras que se apresentam na minha vida. Então, aí depende da energia que você quer, né? Porque uma tem uma energia mais suave, de união familiar, de firmeza. E a outra vai ter mais de volúpia, paixão, intensidade, fogo. E aí vai do que a pessoa necessita no momento. Então, a gente trabalha nessa área, trabalha com todos os 7 reinos. Então, assim, a gente faz positivações de todos os 7 reinos da Quimbanda, tá? Faz, como eu falei, a limpeza dentro dos 7 reinos, ou a limpeza tradicional também feita na Umbanda, que seria o sacudimento, né? É feito na casa, ou a limpeza dos 7 reinos, que é como se fosse, vamos dizer assim, de uma palavra... usando para as pessoas entenderem, né, de uma maneira mais simples, seria como se fosse, vamos dizer assim, um ebó de limpeza profunda dentro da linhagem dos 7 reinos, tá? Então, a pessoa sai limpa dali nos 7 reinos da Quimbanda. Perfeito. Então, quem quiser falar com você, entra na sua página. Por favor, entra na página no Instagram, pode entrar, tem da Rosa Rubra.
Nós estamos no Instagram. Lá tem o meu contato. Pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar via direct. Temos também o TikTok, tem da Rosa Rubra no TikTok. Por favor, curtam para ajudar a gente, né? Porque toda curtida, compartilhamento, Ajuda salvamento muito, né? ajuda muito. É Quem isso. faz conteúdo sabe o quanto é difícil fazer um conteúdo, né? Que a gente às vezes pena para fazer, para ficar bonito, lindo, para vocês visualizarem. Às vezes Então, não chega, né? e às Vocês vezes não fazem, não chega, não curtirem, não... curtirem. Então, peço que curtam, que compartilhem. Peço que, se quiserem visitar a Tenda Rosa Rubra, nós estamos no Tatuapé, na Rua Mirante Calheiros 157. Podem entrar em contato, as giras são às terças. Entre em contato com a gente para vocês poderem participar das giras, tá? Para saber do calendário, do que está acontecendo, para saber dos rituais. Eu não vou deixar muito claro para vocês, eu não tenho secretário. É tudo diretamente comigo, tá? Então, quando vocês estiverem falando no WhatsApp, é comigo. Acredito que o número de WhatsApp fique o acesso e tudo mais, eles vão colocar. E queria deixar um beijo especial, muito especial, para toda a Tenda Rosa Rubra, para os meus filhos, para o meu esposo, para aquelas pessoas que me apoiam, né? Para os meus familiares, para aqueles que estão junto de mim nesse processo. E para os seguidores, para as pessoas que vão na tenda, que me conhecem desde o começo, um beijo especial para minha mãe de santo, que é uma pessoa muito especial que mora no meu coração, que eu sempre digo que sem ela eu não seria nada, porque me ensinou muito. Ao meu tata, um carinho muito especial também. Então, assim, para todos aqueles que um dia me ajudaram a chegar onde a gente deseja chegar, porque estamos chegando e vamos chegar, um beijo no coração muito grande e especial para você. Gratidão. Eu que te Assim, agradeço. desejo muito sucesso, muita luz no seu caminho e agradecer muito, muito, muito pela oportunidade que foi muito importante para nós, da tenda, Pra mim também. e que isso seja uma abertura de um caminho que comece agora. Começamos agora e vamos Exato. abrir muitos caminhos juntos ainda. Axé, e assim Como eu será. te digo, assim, é recíproco. Tem muita identificação entre nós, né? Muita coisa pra gente fazer ainda juntos. Maravilhoso, bora fazer E magia. vai ser um prazer. Bora magiar. Bora magiar, é isso aí. Gratidão. Obrigada, Gratidão, muito axé. obrigada. Axé para todos nós. Axé. Um beijo. Um beijo.